Toda mulher carrega dentro de si padrões de comportamentos que vêm de arquétipos ancestrais. São como personagens internas, cada um com a sua força, a sua sombra e principalmente a sua sabedoria. E elas influenciam tudo na sua vida. Como você ama, como você trabalha, como você lida com o poder, como você se expressa, como você ganha dinheiro. E aqui está o ponto central. O arquétipo que está dominante em você agora está ditando todas as suas escolhas, de forma consciente ou inconsciente. E quando esse arquétipo ele está desequilibrado, quando só uma deusa comanda e as outras estão silenciadas, você vive conflitos e muitas vezes doenças que parecem inexplicáveis. Hoje nós falamos que é o desequilíbrio da expressão desses arquétipos que faz com que as mulheres adoeçam. E hoje eu vou te apresentar os 8 arquétipos femininos que eu trabalho na minha prática. Eles são inspirados em Jung e nas deusas gregas. E Jung começou a trabalhar com as deusas gregas, usar as deusas gregas como referência, e ele, na verdade, ele trabalhou com 6 deusas gregas. Porém, eu sempre acho que nós precisamos incluir mais 2, então nós vamos trabalhar aqui com 8 deusas gregas. Aquelas que nós falamos que são direcionadas para a independência, aquelas que são direcionadas para relacionamento e aquelas que são, porque é uma só, e aquela que é chamada de alquímica, porque essa deusa ela transforma as relações, porque ela vive para o amor. Jung trouxe a ideia dos arquétipos, ou seja, padrões universais que vivem no nosso inconsciente coletivo. Depois deles, a autora como a Jean Shinoda Bolen, eles aprofundaram a relação que havia entre as deusas gregas e a psicologia feminina. Ao longo dos meus 20 anos de trabalho com constelação e psicologia, eu identifiquei 8 personas, tá? Que a gente fala que são personas arquetípicas que se manifestam nas mulheres. Algumas, elas vão se manifestar com mais força, outras ficam submissas, às vezes quase dormente em nós. E conhecer as 8 deusas, ela muda a forma como você se entende e muda a forma como você lida com as suas condições internas. É muito importante nós entendermos que, consciente ou não, todas nós temos as 8 deusas e todas nós vivemos as 8, de forma mais forte ou mais dormente ou mais fraca. E o que acontece? Às vezes, aquilo que você entende ou vê como um defeito seu, na verdade, é a sombra de um arquétipo que está precisando ser integrado e não combatido. Então, vamos falar primeiro sobre as deusas que são focadas na independência. Tá? A primeira delas é Atena. Atena é conhecida por ser uma deusa da estratégia. Ela é a mulher racional, focada, competitiva, executiva. Se você se sente à vontade no mundo corporativo, se toma decisões com a cabeça e não com o coração, se gosta de planejar e executar com método, Atena é forte em você. É executiva, advogada, empreendedora analítica. A força dela é a capacidade estratégica. Então, toda mulher estratégica tem uma Atena forte. Eu brinco, toda mulher que usa a sua inteligência no mundo dos negócios, na vida, para criar, para desenvolver as pessoas, os negócios, ela tem uma Atena forte. Eu conheço uma CEO que tem uma Atena incrível e que, por conta das estratégias, da percepção dela de mercado, a empresa que ela trabalha simplesmente se tornou uma referência, porque esse é o modelo da Atena. Tá? A Atena, ela é uma mulher que a gente olha e fala, gente, essa mulher é muito inteligente, essa mulher é incrível. Tá? Não que as outras não tenham inteligência, mas cada mulher tem uma característica muito própria. E aí nós temos a sombra. A Atena, ela pode te fazer com que você fique desconectada do seu emocional. Por quê? Porque ela pode te tornar mais fria, mais controladora e, na verdade, incapaz de se vulnerabilizar. Pode te fazer parecer inacessível nos relacionamentos. Por quê? Porque ela vai ser muito racional. Você não vai ver uma Atena tendo um piti. Você não vai ver uma Atena tendo uma crise de ciúmes.
tá? Ela vai negociar no relacionamento. Na verdade, o relacionamento para Atena, ela está muito ligada a uma parceria, a estar junto com uma pessoa por querer estar, mas que também tem que ter uma complementação na vida dela. Atena é uma deusa que ela é racional. A segunda deusa que é focada em independência é Artemis. Artemis é a deusa guerreira e o que a gente usa assim como referência é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha representa claramente a Artemis. É aquela mulher que luta lado a lado com o homem, é aquela mulher que se banca, é aquela mulher que não tem medo, que é guerreira, tá? É a mulher que luta por causas, que defende os seus unhas e dentes, que tem uma força interior selvagem. Elas são encontradas nas ativistas, nas policiais, nas defensoras de direitos, mulheres que trabalham com a natureza e animais. Eu brinco que quem tem uma Artemis, eu brinco que são minhas amigas verdinhas, porque elas precisam da convivência com o verde. Elas precisam estar na natureza. Isso relaxa, isso reenergiza elas. Tá? Isso é importante. Então, toda vez que você encontra uma mulher Artemis, é aquela mulher que ela vai ter, ela vai precisar estar em contato com a natureza. Por exemplo, eu tenho uma amiga que o apartamento dela é incrível, mas parece um jardim. E ela cultiva, ela tem uma mão para plantas que é uma coisa surreal. Então, é assim, você vê a força dela. Então, é aquela coragem que é inabalável. E, por outro lado, qual é a sombra da Artemis? Ela pode te isolar. Ela pode te fazer rejeitar a ajuda dos outros, rejeitar a vulnerabilidade como fraqueza, rejeitar o feminino muito suave. Por quê? Porque ela é muito, muito forte. A terceira deusa que é focada na independência é a Hestia. A Hestia é a deusa que ela é conhecida também por ser contemplativa e por ela organizar a vida interna e a vida externa. Então, a Hestia é aquela deusa que ela está centrada em organizar a sua vida. Ela precisa do silêncio e da solidão para se recarregar. Você encontra ela na meditação, na oração, na natureza, no silêncio. Em tudo isso, a Hestia está presente. A força dela é uma serenidade profunda. A sombra, ela pode te afastar demais do mundo prático. Ela pode te tornar passiva, ausente, desconectada das necessidades materiais, inclusive do dinheiro. E eu brinco, pelo menos uma vez por mês a minha Hestia, ela chega e fala: hoje o dia é meu. E nesse dia eu organizo a minha vida e a casa, tá? É muito interessante isso. Aí nós temos as deusas que são focadas em relacionamento. Por que em relacionamento? Porque para ela o relacionamento é a coisa mais importante. A primeira é a Hera. A Hera representa o lado esposa. É aquela mulher que o casamento ele é mais importante do que os filhos. Ah, mas como assim? Eu brinco, olha, sem uma Hera você não casa. Mas para Hera, o casamento ele é o ponto mais importante. Ela é a mulher que valoriza o compromisso, a parceria, a lealdade conjugal. Ela também traz para a gente o nosso poder pessoal. A Hera, ela é a representante, por exemplo, da rainha, aquela mulher que ela não é a dona de casa, ela é a rainha da casa. Ela encontra identidade e propósito na relação. A força dela é a capacidade de construir vínculos sólidos e duradouros. Então, toda vez que você encontrar uma mulher que tem uma Hera muito poderosa, ela é casada. Qual é a sombra da Hera? Ela pode se perder dentro do casamento. Através do ciúme obsessivo, ela pode se sentir vazia, incompetente, sem um parceiro, sem um casamento. Ela pode fazer da relação a única fonte de identidade dela. Mesmo você vendo que ela tem todo esse lado focado no relacionamento, a sombra dela também é presente. Então nós vamos ver a Hera presente quando uma mulher tem uma crise de ciúmes, quando ela acusa uma mulher de assediar o próprio parceiro ou parceira. A Hera sempre vai defender o casamento. Por outro lado, nós temos a Deméter, que é a mãe nutridora. Quem tem Deméter é mãe. A gente brinca, o foco da vida da Deméter é ser mãe. Se você é uma daquelas que cuida de todo mundo antes de cuidar de si mesma, que alimenta, acolhe, protege, Deméter é muito presente na sua vida.
A força dela, uma generosidade extraordinária, tá? A sombra, cuidar dos outros até se anular. Perder a própria identidade no papel de mãe e de cuidadora, de porto seguro de todo mundo. E depois se sentir ressentida porque ninguém cuida dela. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com a Deméter. Por quê? Porque a Deméter é o nosso arquétipo da mãe universal. Mas por outro lado, ela esquece que ela precisa ser mãe dela também, cuidar dela. Então, eu falo que a minha Deméter, ela vai aparecer tanto cuidando dos outros, quanto também cuidando de mim, porque isso é muito importante. A terceira deusa focada em relacionamentos é a Perséfone. A Perséfone, ela tem duas fases. A primeira fase é que ela é eterna menina, é aquela mulher que é sempre jovem. E a outra é aquela mulher que tem uma espiritualidade extremamente forte, ela é sensível, ela é intuitiva, com um espírito leve, aberto ao invisível. A Perséfone aparece na nossa vida em dois momentos. No momento onde nós somos muito jovens, muito ingênua, muito jovial, e quando ela amadurece, quando ela se supera, ela se torna literalmente o nosso lado espiritual, a nossa bruxa interna. Tá? Ela tem uma sensibilidade que conecta com dimensões profundas da espiritualidade da existência. A sombra dela, se ela não conseguir fazer essa transformação da Coré, que é o primeiro nome dela como adolescente, para Perséfone, ela pode ficar presa na dependência, na passividade, na dificuldade de assumir o próprio poder. Mulheres com Perséfone forte têm uma dificuldade de se posicionar, de se decidir e de ocupar espaço. E o terceiro grupo de deusas, nós temos, na verdade, mais duas. A primeira é a que a gente chama de alquímica, que é a Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sensualidade. Quando uma mulher tem uma Afrodite, ela não precisa dizer, porque ela entra, ela é linda, não é uma questão de beleza. A energia dela é sedutora, tá? Ela é uma mulher que encanta, que atrai, que tem uma energia magnética super forte, não necessariamente pela aparência, mas pela presença dela. Afrodite é a nossa capacidade de se conectar com as pessoas de forma profunda, sedutora e autêntica. A força, o magnetismo. A sombra dela, usar a sedução como moeda. Depender da validação e da admiração dos outros. Confundir amor com desejo. E aí nós temos a última, que é a Lilith. A Lilith representa o nosso lado rebelde. Ela é vista em todas as mulheres que têm um lado rebelde, as pessoas que estão além do seu tempo, as pessoas que vão lá e mudam os conceitos. Por exemplo, nós podemos pegar a Coco Chanel, que mudou o conceito de moda numa época. Se a gente pegar a Coco Chanel, nós vamos pegar ali uma Atena com uma estratégia, nós vamos pegar uma Afrodite com uma consciência de beleza, uma Hera com consciência de poder. E uma Lilith com a questão da rebeldia, de fazer algo novo, de mudar o conceito de uma época. O ponto forte dela, tá? É exatamente a rebeldia. O ponto fraco, a sombra dela, é que ela representa também a nossa dor ancestral do feminino. Então nós vivenciamos a Lilith tanto quando nós somos rebeldes, quando nós entramos na dor profunda, como um abuso, como uma violência, como um aborto, como uma perda muito profunda do feminino, como um câncer. A Lilith, ela também faz parte do nosso cotidiano. A questão é se nós acolhemos ou rejeitamos esse lado em nós. É isso que faz toda a diferença com cada uma delas. E aqui está a chave de tudo. A maioria de nós oscila entre 2 ou 3 arquétipos dominantes e os outros ficam na sombra, reprimidos, negados, desconhecidos. E a jornada da mulher plena não é fortalecer uma deusa e suprimir as outras, é integrar todas, porque o poder está na integração, não na dominância de uma só. Quando você vive só uma deusa, na verdade você se torna uma mulher com muitas fragilidades.
Quando eu faço a constelação das deusas com as minhas clientes, o que se revela é profundamente transformador. A mulher vê qual deus está dominando, qual está suprimida e como esse desequilíbrio se manifesta na sua vida prática, no dinheiro, nos relacionamentos, na carreira. A partir daí, a integração começa. Os 8 arquétipos: Atena, a estrategista; Artemis, a guerreira; Hestia, a nossa organizadora do lar, a nossa organizadora interna; a Hera, que é a esposa e nosso poder pessoal; a Deméter, que é o nosso lado mãe; a Perséfone, que tem a Coré, que é a menina, e a Perséfone, que é o nosso lado bruxo, o nosso lado espiritualizado; Afrodite, que ela vive por amor. Então algumas pessoas dizem que é o nosso lado diamante, mas eu acho que não. A Afrodite representa a nossa sedução. E a Lilith, que representa a nossa rebeldia. Cada uma traz qualidades e sombras. E a jornada da mulher plena é integrar todos esses arquétipos, não suprimir, não negar, mas honrar cada um e encontrar o equilíbrio. Me conta nos comentários com qual dessas deusas você mais se identificou e qual você sente que está suprimida, mais adormecida. Esses comentários, eles costumam ser fascinantes, é como um espelho coletivo. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e no próximo vídeo eu vou falar diretamente com as empreendedoras. Por quê? Porque o negócio pode não estar crescendo mesmo com todo o seu esforço. É como se o sistema familiar pode estar por trás disso. Não perde, eu vou estar te aguardando.